Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado. Eu sou a Carol. Eu sou a Bruninha. E esse é mais um episódio do nosso Peregrinando. O Peregrinando, que é um podcast da nossa comunidade Missão Peregrinos do Amor, onde a gente traz alguns assuntos da igreja, alguns testemunhos. E hoje nós temos 3 pessoas muito especiais aqui conosco, né, Bru? Sim, muito queridas. É isso aí. E querido. E querido, né? Então, por favor, pessoal, peço que vocês se apresentem agora. Eu sou a Lili. Eu sou a Dai. E eu sou o Matheus. O Matheus tá vindo pela terceira vez. Terceira vez. É isso aí, o Matheus é figurinha carimbada aqui com nós já. Nosso advogado. E hoje, sobre o que nós vamos falar, Bru? Sobre a consagração à Nossa Senhora. É isso aí. Hoje nosso assunto é muito especial. Vamos tratar da nossa mãezinha da igreja. E trouxemos 3 pessoas que já são consagradas para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, consagração à Nossa Senhora. E a gente vai começar falando um pouquinho do que é essa consagração à Nossa Senhora. Bom, essa consagração, né, acho que vale aqui a gente já começar destacando a diferença, né, da consagração com a devoção, né, que são coisas um pouco diferentes, né, que a consagração ela é algo mais profundo, né, essa consagração mesmo ela diz, né, que a gente se entregar completamente à Nossa Senhora, né, dar tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos a ela por amor a Jesus, né, e a devoção ela é como se fosse, né, que a gente estava conversando aqui um pouquinho mais cedo, né, a gente pedir mesmo essa intercessão, e ter essa proximidade com algum santo que a gente tenha, que o nome já diz, né, santo de devoção, né, e é a gente rezar novenas, enfim, então é um pouco diferente, o ato de ser devoto, é a gente recorrer a alguém, né, a esse santo de devoção e fazer algumas orações que fazem parte dessa devoção, e a consagração ela é isso, aquele toque mais profundo, né? Que a gente entrega a vida, a gente entrega todo o nosso tempo, né? Não só aquilo que nos sobra, mas o todo, né? Do nosso tempo. O que a consagração à Nossa Senhora diz, e as últimas aparições, principalmente no Brasil, ela vem trazendo como mensagem para nós, é entregar-se a ela, que é a maneira mais fácil de chegar a Jesus. A perfeita consagração a ela, a Cristo, só se dá por meio da mãe de Cristo, de Nossa Senhora. Então, o que os santos, São João Paulo II, Kolbe e alguns outros santos da igreja, Santa Madre Teresa, eles se consagraram a Nossa Senhora e traz o quanto o quanto isso é importante para a gente chegar mais próximo a Jesus e entregar tudo a ela. Então, vamos ver que os nossos consagrados aqui que renovam todos os anos a consagração, pode falar um pouquinho sobre o que eles sentem, o que eles acham que pode ter mudado na vida deles depois da consagração. E acho que uma primeira pergunta que a gente podia ter feito, né? Lembrei agora, é como que eles souberam dessa consagração à Nossa Senhora? O que tocou o coração de vocês que levou vocês a quererem fazer essa consagração? Foi algum testemunho de alguém? Veio esse conhecimento de que maneira? Como que vocês souberam disso? E depois eu posso falar um pouquinho o que aconteceu comigo, que eu tinha um pouquinho de receio de fazer essa consagração à Nossa Senhora, porque parece que você vai dar mais valor para ela do que para Jesus, né? Mas depois que a gente vai lendo o livro, vai se aprofundando, a gente entende que é muito o contrário. É ela que te aproxima mais ainda e com mais eficácia do filho dela. Nada como uma mãe para fazer isso. Então, se vocês puderem contar um pouquinho como que foi, como que vocês tomaram conhecimento da consagração,
o que vocês sentiram, como foi essa vontade de se consagrar a ela e esse desejo, e se tem alguma diferença, se hoje vocês sentem diferença na vida de vocês, de antes de se consagrar e agora como consagrados. Bom, primeiramente falando, eu sempre fui muito devota de Nossa Senhora. Eu trago isso da minha mãe e todo esse amor, toda essa devoção, eu já trago então da minha mãe. E depois que eu me tornei mãe, mais ainda eu fiquei devota, me aproximei mais de Nossa Senhora. E, na verdade, essa consagração, eu não sei exatamente quantos anos faz, mas eu acredito que perto de 10 anos que eu sou consagrada. De 8 a 10 anos que eu sou consagrada a ela pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, né? O livro onde ele trata, né, dessa devoção é um livro bem complexo, chama Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. É um livro bem complexo, confesso que não é muito fácil de ler o livro, e mesmo há 10 anos quase, né, feito a minha primeira consagração, agora que eu estou conseguindo ler o livro de uma maneira mais tranquila. Como eu conheci a consagração? Foi uma amiga que me falou, né, da consagração por esse método e me mandou um convite para participar, para entrar num grupo de WhatsApp. Aí eu aceitei, entrei e era áudio. Eram 33 dias, o percurso, na verdade, são 33 dias, né? E eram 33 dias de gravação. Mas a Jaqueline, que foi essa primeira pessoa que gravava esses áudios, uma voz doce, um som de piano no fundo, que era uma bênção. Ela dá ela faz uma preparação, ela dá uns avisos, ela explica um pouco, né? E eu me encantei já de cara, assim, fiquei apaixonada. Falei, não, eu quero mesmo. E foi aí que eu fiz depois, comecei. Ela faz esse áudio, uns 15 dias antes do início da consagração. E depois eu já comecei dessa forma e daí nunca mais eu parei. A minha primeira consagração foi no dia 2 de agosto, dia de Nossa Senhora dos Anjos. E agora eu não sabia, no primeiro ano, eu não sabia que a gente tinha que renovar. Aí no ano seguinte, ela me mandou um áudio novamente, e aí eu comecei a fazer, e de lá para cá eu faço a renovação da minha consagração dia de Nossa Senhora do Carmo. Então já faz anos que eu faço nesse dia, que por sinal é amanhã. Que vai ser a minha primeira consagração. E você, Má e Dai, como vocês ficaram sabendo da consagração? Eu fiquei sabendo da consagração por meio da Dai, minha esposa, a Lúcia, a mãe da Natália Ferro, que apresentou para ela, e aí eu comecei a fazer. Eu fiz através do livro 33 Dias para um Amanhecer Glorioso, e eu comecei essa consagração no intuito de aumentar a fé, ter um contato maior com Maria, que algumas vezes eu acreditava que eu não tinha essa espiritualidade com ela, então foi uma forma de ter um primeiro contato. É meu segundo ano de renovação e foi como título, né? Glorioso. Bom, como o Matheus já disse, né? Eu fiquei sabendo... Bom, eu via, na verdade, a comunidade, as meninas, os meninos, né? Os homens e mulheres, com a medalhinha de Nossa Senhora. Eu falei, nossa, será que é apenas um sacramental? O que será que é, né? Aí eu fui perguntando, fui conhecendo. Aí a gente foi para a cachoeira, onde
a mãe da Ná, né, me falou da consagração, me falou desse livro de 33 dias para amanhecer glorioso, e porque eu tentei também ler o tratado, mas ficou meio confuso para mim, e aí ela me falou desse livro. Então, a partir daí, eu comecei a ler para me consagrar, e foi uma bênção, sim, realmente na minha vida, porque é onde a gente busca, né, estar mais próximas de Jesus, que a gente se consagra a Jesus através dela, né? Então, ela nos ajuda a rezar mais, a querer ser como ela, né? Imitadores dela, de Jesus. E a minha consagração, a renovação, vai ser no meu 2º ano, né, de renovação, e também vai ser amanhã, dia de Nossa Senhora do Carmo. É interessante, né, como a gente às vezes fica diante de algo novo, assim, né, e que a gente não conhece tanto, o quanto a gente fica apreensivo, né, tipo, nossa, o que será que vai ser, né, igual a Bru comentou aqui no começo, será que eu vou dar mais ênfase para Maria do que para Jesus, né, e acabar um colocando no lugar do outro, né, e depois a gente percebe que, na verdade, um complementa o outro, né, e Maria, ela nunca vai tomar o lugar que é do filho dela, né. Nossa Senhora, eu acredito que ela sempre soube qual seria o papel dela aqui, né, na Terra, quando ela esteve aqui, quando ela passou por todo o Calvário, e ainda nos dias de hoje, né, eu tenho plena certeza que ela sabe que o lugar dela é lá, intercedendo, sempre sendo aquela escada mesmo, né, que muitas vezes falam, né, que Maria é a porta do céu, e eu acredito muito nisso, né, porque ela abre muitos caminhos que, sem o amparo dela, eu acredito que a gente nunca conseguiria, né? E eu acredito que essa consagração é um desses caminhos, né? É um desses meios que ela chama, né, incessantemente, junto com o filho dela, para que a gente percorra e que a gente entre nessa porta estreita, né? Ela parece mais próxima de nós, por isso que eu acho que o Luiz Maria Grignion fala tanto que é a maneira mais fácil, o tratado dele é a da verdadeira devoção, porque ela parece mais próxima, mais perto da gente do que Jesus, do que Deus Pai, que Deus Filho. Por isso que é um caminho mais tranquilo para chegar. Só que a partir do momento que você começa a pedir a intercessão dela, a se entregar a ela, e a gente começa a ler o tratado, a fazer a consagração pelos 33 dias, ela te leva para um caminho de oração mais profundo, que não tem como você não ficar mais perto de Jesus. Então, talvez as dificuldades que a gente tem de rezar, de ler a Bíblia, muitas vezes, com mais frequência, a partir do momento que você está mais próximo dela, esse hábito de leitura que exige a consagração e que ela, como mãe, parece mais simples, fica mais fácil da gente fazer as outras coisas. É o meu sentimento, pelo menos. Então, vou contar um pouquinho não sei se já está na hora, mas um pouquinho do que eu vivi. Eu tinha uma resistência muito grande, porque a família do meu pai é de uma família protestante. E na minha adolescência, eu tinha um pé mais lá do que cá para a Igreja Católica. Acho que quase ninguém sabe disso. Eu vivia muito em Campinas, na casa da família do meu pai, e a gente ia muito para a igreja deles. Só que como lá a protestante não fala de Nossa Senhora, eles nunca me questionaram e não falaram nada, só que eles me levavam para a igreja deles, e o exemplo é o que mais arrasta, né? Então eu ia. Então teve um dia que eu cheguei em Piracicaba falando assim, quero ser protestante, não vou mais ser católica. Quase matei minha mãe do coração. Mas a conversa foi a seguinte, vamos fazer o crisma primeiro, Bruna? Depois você decide o que você vai fazer da sua vida. E foi, mãe não erra, né? Fui para o crisma e do crisma foi para as semanas jovens, para a missão, e não saí mais da igreja. Mas o que eles brotaram no meu coração lá, de ficar com o pé atrás com Nossa Senhora, permaneceu por muito tempo.
Muito tempo. Então, eu sempre rezei para Nossa Senhora, eu sempre acreditei, mas eu não dava o foco e o lugar exato de graça dela que ela tem que ter na vida da gente. Até que veio a comunidade, foi passando os anos, tudo. A Dá e o Má se consagraram e me entregaram a pulseira. E falaram, ó, quando você sentir, quando você quiser fazer a consagração à Nossa Senhora, você já tem. E eu guardei na minha gaveta, porque eu não sentia. Aí, esse ano, eu fui chamada para participar da reunião do Peregrinando, de agenda, tudo, para ajudar o pessoal aqui nas edições dos episódios. E quando surgiu na agenda o assunto de Nossa Senhora, a Carol virou para mim e falou, quem vai falar de Nossa Senhora é você. Falei, ixi, o que está acontecendo, Nossa Senhora? Que mensagem é essa para mim? Aí veio, mas tudo bem, fiquei na minha, falei, vai ter uns 3 meses aí para eu estudar, eu vou ter embasamento teórico para falar. A gente tem essa esperança, né, de que a gente vai sentar e estudar. Confia. Aí veio o Festivoc. E o tema do Festivoc, Nossa Senhora, Mãe das Vocações. Tudo bem, vamos dançar no Festivoc. Aí a minha discipuladora me presenteia com a graça de ser a Nossa Senhora no Festivoc. Foram muitas coisas acontecendo esse ano e Nossa Senhora dando vários sinais para mim de que, filha, você tem que me enxergar, acorda. Aí chegou a apresentação do Festivoc, tudo, acabou a apresentação. No dia seguinte, eu estava lendo algumas coisas de Nossa Senhora. Sem querer, eu falei, não, é a hora da minha consagração. Então, foram várias coisas e vários sinais que eu falei, eu não posso deixar isso passar. A Nossa Senhora está querendo falar alguma coisa para mim. Teve mais um. Eu participo de um congresso angélico e um padre que veio falar no congresso sobre as aparições de Nossa Senhora no Brasil, uma delas, e também ele falou das outras aparições, inclusive da Rainha da Paz, Nossa Senhora deixa bem claro de que uma das coisas que irá salvar os brasileiros, porque ela derramou o manto dela sobre o Brasil e nós estamos sob a proteção dela, mas nós brasileiros temos que rezar e entrarmos na arca dela, e a arca dela é a consagração a ela, e ela pediu para isso ser divulgado por todos. Falei, por que eu estou ouvindo isso bem agora? O congresso foi o ano passado e eu só consegui terminar de ouvir as pregações esse ano e foi tudo junto. Eu falei, então tá aí, mais uma resposta. Tenho que fazer a consagração. Então foi logo depois do Festival que eu ouvi a pregação, falei, tá muito claro para mim, só não entende quem não quer. Aí quando eu falei que eu ia fazer a consagração, eu ganhei um livro dos meus irmãos amados sobre os 33 dias. Dos meus outros 2 irmãos, eu ganhei outro livro, estava lendo os 2 juntos, porque eu senti, depois de todas essas confirmações, que não tem mais como escapar. E que ela tem um lugar dela de graça. Não é substituir, não é. Ela é a nossa maior intercessora, é ela que abre o caminho, e é por causa dela que a gente chega até ele, que Jesus tá aqui. Foi por ela que ele veio ao mundo. E ele mesmo diz, o São Luís, que a gente se consagra a Jesus por meio dela. Então, quando a gente vai ler certinho o tratado, ele deixa muito claro que essa consagração é a Jesus por meio dela. Então, ela é o caminho. Fora a história desse tratado, que ficou mais de 100 anos escondido, e o Luiz Maria também diz que ele sonhou, ele teve essa visualização que o demônio ia esconder esse livro por mais de 100 anos, e ele ficou escondido. E agora, nesse caos que está o mundo, ele vem sendo cada vez mais lido, adaptado para ficar mais fácil, porque é uma leitura de muitos anos atrás, de séculos atrás, então é uma leitura bem difícil. Então tem os outros autores que deixam ela mais fácil para a gente fazer a consagração. Então, e aproveitando isso que a Bruna falou, né, que
Nossa Senhora está presente em nossa vida, e está mesmo. Desde criança ela vem cuidando assim de mim, da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs, enfim. E do meu pai também. E uma vez eu me recordo, eu era criancinha, mas não tem como esquecer desse momento, onde a gente foi uma viagem que fazia excursão, antigamente, que eu ia para a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. E na volta, nós estávamos voltando para casa, para Piracicaba, e uma mulher negra entrou no ônibus e ninguém sabia quem ela era, mas pediu carona para voltar, enfim, foi dada essa carona para ela. E ela ficou lá na frente com o motorista, conversando com ele a viagem toda. E a gente lá também, voltando para casa, uns dormindo, enfim. E aí ela desapareceu, assim. Foi muito estranho, porque ele estava lá na frente, ele acreditou que ela tinha entrado no ônibus, e quem estava dentro do ônibus acreditou que ela tivesse descido, mas simplesmente ela sumiu mesmo. E aí, quando parou o ônibus, que todos desceram, esse motorista, não sei se teve um ataque cardíaco, enfim, ele faleceu. Então, foi Nossa Senhora que estava ali guardando realmente a viagem, a nossa vida, né? Não tenho dúvida disso. E ninguém que estava lá, todo mundo ficou muito surpreso, porque aqueles que não acreditaram realmente viram, né, que Nossa Senhora existe mesmo e que ela está presente em nossa vida. Então, ela sempre cuidou, sempre guardou, sempre nos guardou. E Deus, né, e Jesus, lá na cruz, falou, entregou, né, a mãe dele a nós. Eis aí o teu filho, e eis aí a tua mãe. Então, ele entregou realmente a mãe dele a nós, né? Então, nós temos a nossa mãe que cuida, que guarda, enfim, que está conosco, né? Presente em todos os momentos e situações. O motorista, a hora que parou o ônibus, ninguém tinha descido, vocês já viram que ele tinha... Não, todos tinham descido. E quando a moça que fez a excursão voltou para falar com ele estava morto. Com o ônibus parado. Senhor amado. Ela guardou ele... Todo mundo. É Nossa Senhora. E Aparecida ainda, já sim, que era a sim, negra. Sim. Senhor, como cuida da gente, Sim, né? muito. Aproveitando o gancho da Dai, né, do testemunho, eu vejo o quanto Nossa Senhora foi e é presente na minha vida. Nos momentos onde eu fico preguiçosa para rezar, ela me puxa pela mão. E eu tenho um compromisso com ela, porque eu prometi para ela que eu ia fazer essa devoção a ela chegar aonde for, aonde eu fosse. Porque há 39 anos atrás, a minha irmã mais velha, Leila, ela teve um problema muito sério de coração. Ela teve uma doença chamada pericardite. Só que há 39 anos atrás era tudo muito difícil, né? O diagnóstico era tudo muito mais complicado. E por conta de demorar muito tempo para descobrir o que ela tinha, a doença foi se agravando. E é uma doença muito séria que pode levar ao óbito. E ela ficou internada na Santa Casa e já tinha se passado mais de uma semana e ela só estava piorando. Uma menina jovem, né? 3 filhos, uma filha pequenininha, e a gente não sabia mais o que fazer, né? Os médicos não sabiam mais o que fazer porque não tinha um diagnóstico fechado. E o meu cunhado, né, o esposo dela, estava totalmente perdido, até porque 3 filhos pequenos, as crianças ficaram na minha casa. Eu tinha acabado de ter o Rodrigo nasceu em agosto, e isso aconteceu em setembro. Eu amamentava ainda o Rodrigo, e quando tudo isso aconteceu, e os 3 delas ficaram comigo, que mais 4, eram 7, exatamente, e a minha irmã morrendo. Eu me lembro que a minha mãe tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças de quase 1 metro.
E a minha mãe mantinha essa imagem em cima do guarda-roupa dela. E eu estava vendo que a minha irmã ia morrer, porque ninguém sabia o que ela tinha. Eu fui bem devagarzinho, fui até no quarto da minha mãe, ajoelhei aos pés dela e pedi para ela que intercedesse pela minha irmã e que, se isso acontecesse, os médicos soubessem o que estava acontecendo, enfim, chegassem a um diagnóstico preciso do que ela tinha. Eu prometia para ela que eu ia divulgar a minha devoção a ela e que eu não ia deixar de ser grata a ela para o resto da minha vida. Eu disse para ela que, enquanto eu vivesse, eu ia agradecer o restabelecimento da saúde da minha irmã. E aí eu criei uma força, que eu não sei de onde, só pode ter vindo dela. Tive a coragem de enfrentar meu cunhado e falar para ele: nós vamos tirar minha irmã da Santa Casa porque ela está morrendo. E, mas eu tenho que assinar alta para tirar ela de lá. Eu falei: se você não assinar, eu assino. Nós vamos tirar a Leila de lá porque ela vai morrer. Aí ele falou: então tá bom. Aí ele foi no hospital, assinou a alta, né, que a gente chama isso de alta pedido, e tirou ela de lá. Nesse meio tempo, eu já tinha entrado em contato com um médico que, por coincidência, era um cardiologista, um médico que tinha comprado uma casa que nós vendemos há um tempinho atrás, uma casa lá na Nova Piracicaba, onde nós vendemos, e esse médico, ele era cardiologista, ele é cardiologista aqui na cidade ainda, tem uma clínica muito grande, é um médico muito renomado aqui. E eu falei para o meu cunhado: você vai tirar ela de lá e nós vamos levar ela naquele médico tal. E foi o que meu cunhado fez. A princípio, ela ficou 30 dias na UTI, na clínica dele. Foi feito um exame, foi diagnosticado que era pericardite, que é uma bactéria, né? É um bacilo, é o bacilo da tuberculose que entra na corrente sanguínea e se aloja no pericárdio. Então, por isso que a doença chama pericardite. E ele falou: olha, mais uma semana não daria para fazer mais nada. E ela ficou, a princípio, 30 dias na UTI, nesse hospital, mas ela ficou 1 ano depois no hospital, indo e voltando, porque ela tinha muitas crises, porque a doença chegou a progredir muito, né, devido ao atraso do diagnóstico. E eu falo que eu devo isso à Nossa Senhora. E eu não me esqueço desse favor dela. Eu não me esqueço, e eu tenho esse compromisso com ela de realmente divulgar a minha devoção. Eu tenho outros relatos até de conseguir, de conviver com outras pessoas no trabalho que eram de outras denominações protestantes, de outras denominações até espírita, que eles se converteram a Nossa Senhora por conta do meu testemunho, por conta da minha devoção. Então, eu tenho esse compromisso com ela ainda mais, né? De agradecer a recuperação da saúde da minha irmã. Depois, né, da gente ouvir tudo isso, eu fico pensando, né? E como pode ter gente que ainda não acredita, sabe, em Maria e tudo que ela fez, né? Ouvir esse testemunho de vocês, que muita gente não sabe, né? A gente escuta aqui, fazendo o peregrinando, e tantos outros que nem tem os testemunhos da Van, né? E tudo mais. Isso sempre mexeu muito comigo, né? A presença de Nossa Senhora também sempre mexeu muito comigo. E faz a gente pensar mesmo, né? O porquê não. O porquê não estar, o porquê não entregar aquilo que já é dela, na verdade, né? E a gente só tá devolvendo, né? Então, acho que o que deve ficar do episódio de hoje é a gente talvez parar e pensar se a gente está realmente entregando, né, tudo aquilo que nós temos verdadeiramente a Jesus, né, e principalmente a Nossa Senhora, para que ela sempre interceda por nós. Eu lembro de uma formação, foi num Anunciarte que a Van fez essa pregação para nós, e ela falou que Nossa Senhora, ela pega os nossos pedidos em uma bandeja de prata, coloca toda arrumadinha assim, e leva para Jesus e fala: olha, Jesus, tá pedindo, você pode atender? Então ela sempre vai fazer essa ponte com Jesus, né? Sempre colocar
na sua melhor forma, né, que naquele caso era aquela bandeja, e mostrar para Jesus e falar, olha, tá pedindo, será que você poderia? Então, eu vejo Nossa Senhora como essa intermediadora mesmo, né, essa mãe que é uma mãe, né, acho que em todos os aspectos, muitas vezes eu penso que ela olha para nós e fala, meu pai, o que você tá fazendo, criatura? E, e essas aparições que Nossa Senhora faz, né, eu vejo como um carinho muito grande por nós, né? Eu penso que o quanto ela deve ficar lá para Jesus, me deixa aparecer, me deixa pedir, por favor, dá mais uma chance. E eu fico imaginando tudo isso, sabe? Porque é uma mãe mesmo que quer ver o bem dos seus filhos e quer estar a fazer com que eles estejam sempre bem mais perto, né? Dela e também principalmente a Jesus. Sim, né? Cássia, falou tudo. E eu estava revendo algumas anotações. Quem fica só nas aparições e nas mensagens das aparições fica com medo, né? Porque é sempre avisando de algum perigo, alguma catástrofe. Mas ela vem para avisar, para justamente a gente rezar, jejuar, fazer penitência e se preparar. Ela é misericordiosa, igual o filho dela. Então, ela vem para nos alertar. Todas as aparições dela, o principal motivo é alertar e trazer essa mensagem de que tem como, tem jeito. O filho dela é o caminho. Pode ser através dela. Sempre é oração, conversão, penitência, terço, jejum, coroa das lágrimas. Todas as aparições dela trazem alguma mensagem, mas com alguma solução. Então, quem tem ouvidos, abra, ouça, que tem jeito, não é só ficar com medo. Numa das pregações, não me lembro o nome do padre, falando que ele questionou, Deus é um Deus que castiga ou não os filhos dele? E aí, galerinha, Deus castiga ou não? Aí ele faz a gente parar para pensar. Depende. Como você pensa. Sua mãe te castiga? Sua mãe vai te corrigir, não vai? Ela não vai falar assim, é melhor você não fazer isso, ou você vai perder isso por causa daquilo, porque é para o seu bem, é para o seu crescimento. Deus faz a mesma coisa. E Nossa Senhora vem fazer isso com a gente nessas aparições. Você pode denominar isso como castigo. Eu ponho meu filho de castigo, porque ele apronta, mas é um castigo com amor, para ele aprender. A gente dá esse nome, mas eu posso dar outros nomes. Ele está perdendo uma coisa por consequência de uma escolha que ele fez, que eu já ensinei, e ele está vendo que tem consequência aquilo para ele escolher outro caminho. Eu vejo que Deus tenta fazer isso com a gente, e Nossa Senhora também. Eu acho que muitas vezes, né, entrando nesse mérito de questão de castigo, né, é mais fácil a gente falar que Deus castiga, na verdade, né, e não, porque daí a gente se isenta das coisas que nós fazemos, né, das escolhas que nós fazemos, sempre vai ter uma consequência. É mais fácil a gente culpar alguém, né, falar que Deus castiga e tudo mais, porque a gente se isenta das consequências das nossas ações, né, dos nossos atos e daquilo que a gente fala. Então é mais fácil, né, a gente colocar a culpa em Deus e, ó, Deus, a culpa é sua, se vira aí, e eu tô aqui, vou seguir minha vida te culpando eternamente, e eu sou linda aqui, não tenho nada a ver com a história. Então acho que é bem isso mesmo, né? E Maria é essa mãe mesmo, né? Que cuida, que olha e que sempre Com tá muito lembrando, amor. olha, presta atenção aí. No amor, com certeza, né? Eu lembro de uma das aparições, eu sou muito devota de Nossa Senhora da Salete. E na aparição dela, quando ela apareceu os pastorizinhos também, Maximiliano e esqueci a outra pastorinha, ela pede o amor e o perdão, né? E no entanto que ela aparece 2 vezes, e essa primeira aparição dela, ela aparece sentada assim nas pedras com a mão no rosto assim chorando, né? E eles vão me perguntar e ela pede, né, para que as pessoas se amassem e que se perdoassem, enfim.
Eu acho que é uma das aparições que mais mexe comigo, assim, de Nossa Senhora, porque no fundo é isso, né? Se a gente não se amar, se a gente não se perdoar, o que vai ser, né? A palavra mesmo diz de que vale a gente amar aqueles que já nos amam, né? Que são fáceis de lidar, enfim. Então, acho que é a gente pensar mesmo em todas as mensagens que Nossa Senhora vem trazer para nós, todos os... Nossa Senhora, ela vem sempre nos dar esses lembretes, né? Fazendo a gente relembrar e falar assim, não, é verdade, estou fora do caminho, deixa eu voltar aqui. Então, Nossa Senhora é essa que sempre nos puxa mesmo, né? Bom, pessoal, então é isso. Nosso episódio. Espero que vocês tenham aproveitado, assim como a gente aproveitou aqui, porque eu acho que o episódio, quando ele tem muitos testemunhos e muita vida, né? Acho que a gente que está aqui conversando e depois que vocês vão ouvir, né? Eu espero que vocês sintam a vida de cada um aqui, assim como a gente sentiu gravando esse episódio, e que pensem qual lugar que Nossa Senhora tem tomado na vida de vocês, se ela realmente está no lugar que ela deve estar, que é logo atrás do seu filho Jesus, abrindo os caminhos, abrindo todas as portas para que ele possa entrar e possa ser rei em nossa vida mesmo. Amém. Queria agradecer aos nossos irmãos que estão aqui também, a Daiane, a Lili, o Matheus, por toda a partilha que vocês trouxeram para nós. Que Deus abençoe muito vocês e que Maria os faça permanecer sempre fiéis a esse chamado, a essa consagração que ela fez na vida de vocês. É isso aí, gente. Então, não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @Peregrinos do Amor _oficial, e se inscrever no nosso canal do YouTube, TV Peregrinos do Amor. E a gente, do dia 20 ao dia 27 de julho, nós teremos a nossa primeira Semana Jovem Geração Eleita. Vai acontecer na Catedral, sempre a partir das 16 horas. E é isso, nós esperamos por todos vocês.